E eu tenho uma ótima notícia para o torcedor. Sabe quem participou normalmente da atividade aqui hoje? O Gustavo Scarpa. Na última quinta-feira ele deu um susto em toda a torcida do Atlético porque ele teve uma torção no tornozelo direito. Ficou fazendo tratamento, mas hoje ele voltou normalmente às atividades e não deve ser problema para esse jogo de quarta-feira. O Hulk teve ontem aqui na Cidade do Galo, foi o único jogador que teve aqui ontem, estava todo mundo de folga, mas ele veio fazer tratamento, trouxe inclusive as filhas, Alice, Zaya. Fala, massa atleticana, seja bem-vindo ao canal. Estamos aí a segunda-feira agitadíssima na Cidade do Galo com essa preparação do nosso time para enfrentar o Manaus na quarta-feira. Então, Copa do Brasil pintando, final do Mineirão, então tem muita coisa essa semana. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, tá? É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vem com a gente porque o nosso bloquinho do GE está nas ruas, porque assim que a farra acabar, a bola volta a rolar. Quarta-feira de cinzas, inclusive. Você tá sabendo? Sabe não? Galo na Copa do Brasil contra o Manaus. Jogo vai ser no Mineirão, 7h30 da noite. Segunda fase da competição é jogo único. Quem vencer passa, se empatar vai pros pênaltis. Por isso é decisivo e a gente vai pra Cidade do Galo, onde está o meu fulhão favorito, Guto Rabelo. Semana agitada, né? Porque além desse jogo da Copa do Brasil, tem a final do Campeonato Mineiro, primeiro capítulo contra o América no sábado. Ufa, Guto, tem um glitter aí na sua testa. Boa tarde. Fala, Maurição, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte nessa segundona de carnaval. E ó, o pessoal já treinou por aqui, hein? Essa semana é tão importante que não dá pra dar brecha. O Atlético tá se preparando muito para esses jogos decisivos. E eu tenho uma ótima notícia para o torcedor. Sabe quem participou normalmente da atividade aqui hoje? O Gustavo Scarpa. Na última quinta-feira ele deu um susto em toda a torcida do Atlético porque ele teve uma torção no tornozelo direito. Ficou fazendo tratamento, mas hoje ele voltou normalmente às atividades e não deve ser problema para esse jogo de quarta-feira. Que é importante demais, né? Como você disse, decisão em jogo único. Se o Atlético passar para a terceira fase, tem um prêmio de mais de 2.300.000 reais, então é jogo importantíssimo. É a expectativa de um bom público no Mineirão na quarta-feira, de 30 mil torcedores para acompanhar essa partida. Agora, muita gente deve estar se perguntando, né? Mas e o Hulk, Guto? Bom, o Hulk segue em tratamento por causa daquela lesão muscular na coxa direita. Aliás, gente, o Hulk teve ontem aqui na Cidade do Galo, foi o único jogador que teve aqui ontem, estava todo mundo de folga, mas ele veio fazer tratamento, trouxe inclusive as filhas, Alice, Zaya, e depois à noite ele também postou nas redes sociais, junto com a família, curtindo um pouquinho o momento. O Hulk está se preparando muito para tentar voltar a tempo das finais do Campeonato Mineiro. Para quarta-feira não dá, mas quem sabe para sábado, no primeiro jogo contra o América no Mineirão, pelas finais do Campeonato Mineiro, ele tenha condições. Os jogadores do Atlético, Maurício, pessoal, voltam a trabalhar amanhã às 4 da tarde, depois se concentram para o jogo de quarta-feira, e aí depois na quinta, na sexta, o Atlético vai ter mais atividades voltadas para o jogo contra o América na final do Campeonato Mineiro. É semana decisiva, por isso não dá tempo para curtir muito carnaval por aqui não, Maurício, é muito treinamento. Um abraço. Valeu, Guto. Treinamento para os jogadores, uma rotina pesada como o Guto citou pro Hulk. Essa é a rotina do Hulk. O cara faz exercício demais. Tá pago atrás de tá pago. Até em casa. Mas dessa vez, não estar no campo não é uma escolha. É fisioterapia para tratar uma lesão muscular na coxa direita, sofrida contra o Tombense. Estamos muito tristes, né, porque aconteceu com o Hulk. Sabemos que é um jogador, uma peça muito importante, né? Por duas lesões diferentes, Hulk perdeu 1 mês e meio da última temporada. Foram 8 jogos fora. 3 meses que eu venho jogando com muita dor. O problema atual veio bem no meio de um ótimo início de temporada. Fiquei surpreendido com ele porque ele tá muito forte. Um cara que se cuida muito, extremamente profissional. E não é à toa que tá aí correndo igual uma criança, igual um guri. E isso aí é bonito de ver, né? O Hulk marcou 8 dos 15 gols do Galo no ano.
O vice-artilheiro do time é o Rony, que só fez 2. Com decisões na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro pela frente, o Galo vai ter que se virar para achar os gols sem ele. Quando o Hulk não tá jogando, me parece que é todo mundo um tentando olhar para o outro para ver quem pode resolver, quem pode tomar uma decisão mais elaborada. Coelho é um deles. Já deu assistência pro Hulk, já sofreu pênalti que ele bateu. Hulk! A precisão habitual. O goleiro caiu no canto certo, não pegou a bola. Hulk tá comemorando com a torcida. Feliz de compartilhar ali dentro de campo com eles no dia a dia. A gente, graças a Deus, vai se entendendo cada vez mais com jogos, nos treinos. Rony é outro candidato. Com gol aberto, na boca do gol, manda pra rede. Os 2 gols são em apenas 3 jogos. Manda um beijo pra galera. Beija o escudo do Galo, bate no peito. Aqui é Galo, Rony! Com ou sem Hulk, as decisões estão aí. E o time sabe o que tem que fazer. Continuar mostrando esse futebol que a gente vem mostrando, continuar trabalhando. Com a equipe que nós temos hoje, nós vamos brigar esse ano por coisas grandes. Mas tendo Hulk, melhor, claro. O cara é sensacional, todo mundo sabe. É o artilheiro do nosso time, é o cara que faz a diferença. Espero que ele possa recuperar o mais rápido possível. Você aí curtindo a folga e o Hulk no intensivão para se preparar e voltar para essa decisão, provavelmente para a final do Campeonato Mineiro. Por falar em carnaval, ei, gente, ele é ele, né? O Hulk é o Hulk. O atacante Hulk postou uma foto na cidade do Galo com as 2 filhas dele, o jogador se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Tava lá, treina e mais treina. Valor, é uma foto que dá uma leveza pro torcedor atleticano aí quando acompanha o Hulk, torcedor preocupado, sabendo se ele volta para as finais, né, que sentiu uma lesão muscular, mas é reconfortante para o torcedor atleticano ver essa foto aí dele lá na cidade do Galo em treinamento, né? Com certeza, o torcedor se sente confiante por tudo que o Hulk já fez, né? Eu falei, assim, eu não tenho informação, eu tenho um palpite de que o Hulk vai estar disponível depois de amanhã. Disponível. Não é? E para sábado, eu tenho certeza que ele vai estar muito apto já para o primeiro jogo das finais do Mineiro contra o América. Mas é um cara que a gente sabe, né? Isso aí a gente está vendo a foto dele no clube. A gente sabe que em casa, talvez ele faça um tratamento até mais agressivo para se curar das lesões. Não aqui, de maneira alguma, falando que o Atlético não tem as condições, o torcedor entendeu, sabe, né? A própria carreira do Hulk fala isso. Ele vai lá no clube e faz, mas na casa dele, literalmente, ele pode fazer o tratamento enquanto ele está dormindo, né? Então, e ele é esse tipo de atleta, né? Tiagão, te impressiona também, né? Essa recuperação, essa capacidade, o tanto que ele é importante pro Atlético. Hoje mesmo a gente falou lá no Band News na área, a gente falou que o Hulk poderia ser um nome entre os 52 seletos da seleção brasileira do Dorival Júnior. Eu acho que ele ficou fora só por causa da lesão, de fato, viu, Elton? Aliás, que bingão do Dorival, hein? Nossa, meu Deus. Nem se fala. Não gostei. Mas enfim, voltando. Eu acho que ele podia ser lembrado, mas entendo a ausência por causa dessa lesão muscular na coxa. Mas o torcedor atleticano fica preocupado, né, para saber se o Hulk estará ou não à disposição para os jogos da final do Campeonato Mineiro. Eu acho que independentemente da presença do Hulk, o Atlético segue como grande favorito para vencer o América. Até porque a gente estava fazendo um levantamento falando do América, mas o Hulk hoje é de fato o cara que enche estádio, é o cara que o torcedor ama, é o cara que faz a diferença dentro de campo num jogo difícil. Então eu acho que essa possibilidade de retorno dele, se ele estiver à disposição e 100% recuperado, pelo menos para o segundo jogo da decisão, ele será de suma importância para o elenco comandado por Cuca. É um cara extremamente dedicado, um exemplo de profissional. Na atual temporada ele é responsável por 8 gols do Atlético até aqui, né, e com uma assistência. Então é um cara muito importante e extremamente dedicado. A torcida, é claro, que para ele fique bem logo e possa ajudar o Atlético. E eu tenho uma informação acho que é muito importante para o torcedor atleticano. O Gustavo Scarpa, que na quinta-feira sofreu um entorse no tornozelo direito, ele treinou hoje pela manhã lá na cidade do Galo. Então o Gustavo Scarpa
treinou, a gente estava com essa preocupação se ele poderia desfalcar o Atlético para as finais de sábado. Não, ele treinou ontem, hoje pela manhã. Gustavo Scarpa treinou hoje pela manhã, ontem foi folga dos atletas, então hoje pela manhã Gustavo Scarpa participou do treinamento normalmente, então pode ser que o Gustavo Scarpa esteja à disposição do técnico Cuca para o jogo diante do Manaus, pela Copa do Brasil, jogo às 7h30 da noite. Então, isso é uma notícia importantíssima para o torcedor. E é claro, eu tenho que perguntar para vocês, ter o Gustavo Scarpa para o jogo contra o Manaus, o Thiago já deu até uma... Ter o Gustavo Scarpa para o jogo contra o Manaus é importante? Ou, já vou te perguntar, você pouparia o Gustavo Scarpa ou o Dudamel? Ô Elton, eu não vou mentir aqui, né? Você percebeu que eu chamei de Dudamel, né? Eu percebi. Eu tenho que ser coerente com as coisas que eu falo, pelo menos, né? Pode ser uma bobagem do mundo, mas coerente com as bobagens que eu digo. Você tem acertado muito. O Campeonato Mineiro vale nada pra mim. Então, se o Atlético tem que priorizar algo, é o jogo contra o Manaus. Então, joga todo mundo. A Copa do Brasil tem que jogar todo mundo. E aí, no jogo do Campeonato Mineiro, se precisar descansar alguém por causa até o Gustavo Scarpa, de desgaste, eu descansaria. Pelo entorse que ele teve na quinta, se ele tiver 70%, você coloca ele? Se ele tiver condições de jogar, sim. Se ele tiver condições de entrar em campo e ficar um tempo maior, o Atlético tem que ganhar esse jogo, gente. É o jogo. Esse jogo contra o Manaus vale mais do que o Campeonato Mineiro. Vale muita coisa. Muita coisa. Economicamente, então. Não, vai pro jogo contra o Manaus. Vamos falar a verdade, né? Economicamente, provavelmente a bilheteria do Atlético nesse jogo vale mais do que o Campeonato Mineiro, né? Então. Olha que maluco. Aí é loucura. Vou fazer isso amanhã no programa dele aqui. Beleza, vida que segue. Vamos lá, gente. Mas o Scarpa tem que ser utilizado nesse jogo. Ele tem que ser usado nesse jogo. Eu acho que colocar uma botinha ali, uma atadura. Como condição, cara, esse jogo. Como não tem que pensar a situação dele não deve ser. Porque poderia ir a campo com alguma limitação e não foi o cara. Ele treinou com um elenco, né? Treinou com todo o grupo, né? Então, cara. América e Manaus, os dois a 80 km por hora. É o Manaus o jogo mais importante. Não tem nem e não tem a ver com o América, tá, pessoal? Tem a ver com a competição. Com a competição. É a competição. O que está em jogo é a competição. É uma competição com o Atlético, atual vice-campeão. Ganhou um dinheirão na temporada passada. E o Manaus, assim, ele vai ser um adversário bem mais chato do que o Tocantinópolis. É um time que... Mas, vamos lá. Conseguiu sobreviver joga em casa. Isso, é outro fator. Isso faz diferença. Pô, pra caramba. Até jogar no campo, né? Vai jogar num campo. Num gramado de verdade. Gramado. E onde ele conhece tudo. Sim, então muda completamente. Eu acho que o Atlético vence independentemente da presença ou não do Scarpa também. Assim como eu disse em relação Mas é bom contar do com o Scarpa, porque ele tem uma bola parada, né, Thiago? Eu acho que o Atlético vence justamente pela qualidade desses caras. Sim. E o Scarpa é um deles. Sendo rapidinho, sem o Scarpa, quem que você colocaria no time titular? Vocês colocariam? Putz. Pensando na ausência do Scarpa, o Atlético tem à disposição... O Coelho está 100%? 100%. O Júnior Santos ainda não. Coelho, Rony e Daverson na frente, vamos supor isso. E no meio campo... No meio campo, Gabriel Menino, Alan Franco... E Rubens ou Bernardo? Rubens e Coelho, eu faria. Eu iria de Rubens. Rubens na esquerda e Coelho na direita. Não dá pro Bernardo hoje, cara. Não dá. Não dá? Não dá. Pra mim não dá. Então, tá vendo? Olha como que o pessoal É porque o campo tá mostrando que não dá, Elton, né? Eu entendo. Eu acho que o Bernardo precisa pedalar bastante. Mas não acho que é uma guerra que o Cuca tem que declarar perdida. Tem que continuar. Não, de jeito nenhum. É início exatamente. De ano. Como o Thiago falou, o ano começa só na quarta-feira. O ano começa depois de amanhã, irmão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí do Globo Esporte, falando muito diretamente lá da Cidade do Galo. Você viu que o Hulk tem se dedicado ainda mais. A gente já sabe que o Hulk é totalmente diferenciado dos outros atletas, já com seus 39 anos, mas com força de um garotão de 20. Então, ele tem essa lesão na coxa. Mas você vê que ontem, no domingo de carnaval, o Galo de folga, o que foi para a Cidade do Galo fazer a fisioterapia dele, levou as filhas deles, mas não deixou de ir na Cidade do Galo para fazer sua fisioterapia, para poder estar disponível, provavelmente, se Deus quiser, no primeiro jogo contra o América. O ruim de tudo
e jogue o segundo jogo, se for melhor para ele ali, a recuperação um pouquinho mais longa, então mais uma semana, mas a gente já tem aí a informação que o Scarpa treinou normalmente, provavelmente deve entrar em campo sim na quarta-feira, que é esse jogo da Copa do Brasil contra o Manaus, jogo muito importante, né, cara, é mata-mata, né? Então não são 2 jogos, então temos que ir com força máxima, principalmente pelos valores, né? A Copa do Brasil paga muito bem. Nós, infelizmente, somos vice-campeão, mas a gente sabe que paga muito bem e é um campeonato longo. Só que a gente não pode dar mole para os times pequenos, que para eles, cara, eles jogam com a vida. É a oportunidade dos jogadores mostrar, né? Aparecerem para outros times, enfim. Fica na expectativa aí da escalação, se Deus quiser, do Scarpa para quarta-feira. E o nosso Galo com força total para cima do Manaus, quarta-feira. E aí a gente vai trazer do decorrer da semana, com certeza, a escalação para esse jogo. Você que acompanhou o vídeo até aqui, quero que você compartilhe com a gente sua opinião sobre o Hulk tá treinando no Carnaval, Scarpa voltando e a sua expectativa para esse jogo contra o Manaus na quarta-feira. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o like, que é muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.